Olá, então a ideia hoje é trazer uma discussão sobre a Gestalt terapia, né? Uma teoria que tem vários vértices de interesse, de temas, de abordagens, inclusive do ponto de vista de objetos de estudo, né? Várias escolas também, não é, dentro de si, escola de Berlim, escola de Graz, Leipzig, né? Então, é bastante heterogênea do ponto de vista formal, epistêmico, teórico, né? Mas que nós vamos focar, né, não gestaltismo alemão, né, no sentido da sua forma voltada à compreensão da percepção, através de uma experiência gestáltica do todo, né, do insight, mas nós vamos, na verdade, trazer muito mais, não é, a sua tradição epistêmico-terapêutica. E para isso vamos relembrar, não é, alguns princípios da Gestalt mais tradicional, a psicologia da Gestalt alemã, da Escola de Berlim, né, que trabalha com a ideia de que a experiência perceptiva ela é imediatamente organizada, por isso a palavra Gestalt, né, essa ideia da boa forma, de um todo que assume essa boa forma, a percepção, né, de que essa experiência ela se dá por meio de relações e não apenas de somas atomísticas ou elementares de estímulos de sensações, né? Então superando uma visão mais mecanicista, a própria experiência perceptiva como algo que se organiza através de grandes formas que são conhecidas como as leis gestálticas, como né, a lei de figura e fundo, e uma grande influência da própria fenomenologia, né, quando entende, então, as contribuições muito mais no nível descritivo do que explicativo. Então, lembrando um pouco desses princípios, para que a gente possa, não é, caminhar em direção à Gestalt no seu viés mais terapêutico, não é? Temos ainda o Kurt-Lewin no meio de estudo, que é um grande nome, não é, que vai associando os estudos da Gestalt a trabalho com grupos, minorias, a própria teoria que, de certa maneira, embasa também a teoria de um self dinâmico, não é? Para nos aproximarmos disso aqui, que é o que mais nos chama a atenção na atualização, né? Que é como a Gestalt hoje ela é retomada a partir da década de 50, do pós-guerra, como um projeto aí sim, não é? Terapêutico, na mão de um alemão, que é o Fritz Perls, né? Que nasce em Berlim em 1893, né? Formado em neuropsiquiatria, médico, como muitos, aliás, o próprio Freud, não é? Condição do judaísmo, né? Um judeu, como muitos, aliás, que provém, né, da Alemanha e que tem uma vida, uma história de vida bastante interessante, né? Se nós estudarmos um pouco, não é? Que nasce em Berlim, não é? Em 8 de julho. Um homem com temperamento bastante firme, exótico, né? E que viaja o mundo, vai, por exemplo, para a África, não é? Então tem depois para Nova York, então tem aí uma inquietude muito interessante, né, do ponto de vista biográfico, né? Nasceu num gueto judeu, foi o terceiro e último filho, né, da família, que tem duas irmãs meninas, né? O seu pai provinha, né, da área de venda dos vinhos, né? E era uma relação difícil aí, né? Sua mãe, Amália, né, vindo já de uma camada, de uma pequena burguesia alemã, né, que vai ser a grande influenciadora na vida do Fritz Perls, né, com relação, inclusive, às paixões que ele vai desenvolver pela ópera e pelo teatro, né. Perls tem um trecho importante na sua autobiografia que ele diz: meus pais eram judeus, identificados, né, especialmente o pai dele, que
afirmava muito essa condição. Isso significa que primeiro vivi a vergonha do meu passado e por outro mantive alguns dos meus costumes, né, como ir à igreja e aos feriados. Pensei que no caso em que Deus estava em algum lugar, do qual eu não poderia estar presente, isso e outras hipocrisias, tornou-se ateus desde cedo, né? Isso é algo que vai chamar muita atenção, né? Essa condição do judaísmo muito ambivalente, aliás, o próprio Freud também com essa condição, né, de se colocar, negar a condição teológica, mas afirmar a condição cultural, né? Um estudante brilhante, mas que não se esforçava muito na escola, né? Ele era espontaneamente inteligente, né? Foi expulso, inclusive, de uma das escolas aos 13 anos de idade, então trabalhava numa loja como aprendiz, né? Então, umas vivências bem interessantes aí, né? A relação muito difícil com o pai, inclusive quando o pai falece, o Peirce não comparece ao seu funeral, né? E gostava muito da área de humanidades, né? Onde ele, inclusive, também associa a área de humanidades com o mundo do teatro, né? Isso é algo que chama também bastante atenção na biografia do Fritz Perls, né? Iniciou seus estudos de medicinas, se alistou inclusive na Cruz Vermelha como voluntário, né? Então também viu, né, o que ele chama de uma vida de agonia nas trincheiras, né? E em 1920 então forma-se em medicina na Universidade de Humboldt em Berlim, né? Uma universidade famosa no território alemão, tá? Lá também se torna neuropsiquiátrica, tem uma carreira neuropsiquiátrica importante, não é? E vai frequentar, como desde a sua juventude, uma boemia artística, principalmente no campo teatral, né? Então ele vai ser bastante influenciado também por essa vivência artística, né? Muda-se para Frankfurt, né? Tem um contato com um assistente muito importante, que é o Kurt Goldstein, não é? Que vai ser uma grande influência para a sua teoria da Gestalt terapia, né? Também conhece a Laure Posner, que vai se tornar sua futura esposa e colaboradora, né? Depois Laura Pierce, que fica mais famosa inclusive com esse nome, né? Volta para Berlim em 1928. Aí ele começa a fazer formação em psicanálise, não é? Ele tem uma vivência bastante forte com a psicanálise, passa por vários psicanalistas até passar pela mão do Reich, que é um dos nomes mais importantes, não é, de uma psicanálise pós-freudiana, né? Na Segunda Guerra, próximo a 33, 35, não é, para evitar a prisão pelos nazistas, ele cruza a fronteira com a Alemanha, entre a Alemanha e a Holanda, não é? E vai para Amsterdã, fica um tempo em Amsterdã, tá? E depois, não é? Ele, em 1934, vai para a África do Sul, lá realmente faz um trabalho belíssimo como psiquiatra em Joanesburgo, né? Onde ele diz que teve uma das melhores lembranças da sua vida. Juntamente com a sua esposa Laura, funda o Instituto Sul-Africano de Psicanálise, não é? E é um momento bastante rico, onde ele diz que ele aprendeu com muitas vivências diversificadas, algo que ele leva para a própria vida dele, né? Nesse momento, eu diria, não é, que o próprio Fritz Perls tem uma série de decepções com a psicanálise, com os psicanalistas da época, não é? E isso, de alguma maneira, vai fazer com que ele repense também a própria ideia de uma nova postura epistêmica, que vai ser a Gestalt terapia, não é? No início da Segunda Guerra Mundial, ele ainda se alista como médico na Marinha, onde atende como psiquiatra por quase 4 anos, não é? E aí, em 1946, decide abandonar tudo e se instala aí com a família nos Estados Unidos, em Nova York, né? E se apaixona por Nova York, por ser uma cidade muito cultural, onde conheceu o importante Paul Goodman, que foi um importante pensador anarquista, que também é um dos seus grandes colaboradores com relação à Gestalt terapia, né? Em 1950, compõe o Grupo dos Sete, que vai ser um grande grupo de influência de pensamento humanista norte-americano, com a sua esposa, com Paul Goodman, o Shafiro, vários nomes importantes, né? O Grupo dos Sete também, que influencia toda a geração pós-rogeriano, né? do Rogers nos Estados Unidos. Em 51 publica a Gestalt Terapia, um dos seus livros mais famosos, né? E é lá também, né, no Instituto
funda um instituto de Gestalt em Nova York, né? E depois outro em Cleveland. Então é nos Estados Unidos que ele vai fazer as suas grandes demonstrações de grupos e Gestalt terapia, junto com essas influências que eu aqui me referi, né? Em 56 ele se separa da Laura Pierce, né? Vai para Miami e com 63 anos, né? Ele começa a ter um problema cardíaco e a vida dele então vai desvitalizando-se um pouco ainda, né? Ainda passa por Israel, Japão, né? Tem aí uma transformação bastante religiosa, bastante profunda também em Israel, fala também da influência do LSD, é um cara que vive a contracultura, não é? Então, são vivências bem, né, interessantes, assim, né? Morreu de ataque cardíaco em 1970, né? Então, essa é uma biografia mais comentada do Fritz Perls, né, que eu acho que é interessante sempre a gente conhecer de maneira mais profunda esses autores com os quais estamos, né, lidando. E, como vimos, não é, essa passagem pelas duas guerras mundiais fundamental na biografia desse sujeito, não é? A própria vivência, mesmo que com grandes decepções frente à psicanálise, não é? E um encontro com dois grandes nomes, o Goodstein, não é? Que nós vamos ver de que maneira que entra aí, não é? Com a teoria organísmica, inclusive, né? E o próprio Paul Goodman, que também é um anarquista, né? um homossexual anarquista nos Estados Unidos, muito inquieto, que também vai ter grande sentido, grande relevância na vida do Fritz Perls. Também conhece Erich Fromm, que é um nome importante de uma escola de Frankfurt norte-americana, muito contestador, né? Uma psicanálise mais crítica, né? Faz parte do grupo dos sete na linha humanista, não é? E coloca em 1951 formalmente o nascimento da Gestalt terapia com influências da psicologia humanista e das fenomenologias. Então, do ponto de vista de pressupostos epistêmicos, né, nós estamos falando de uma teoria que tem várias interfaces, acho que isso vai ficando claro. Então, começamos falando da teoria organísmica de Goodstein, não é? Goodstein é médico também, né, na parte neurológica, e ele tem uma vivência interessante com a guerra, porque os soldados que voltam das guerras, né, que vão passar, inclusive, por consultas com Goodstein, não é? Muitos deles com problemas neurológicos, né? Feridas, inclusive, na cabeça e tudo mais. E o que ele vai percebendo? Né? Que esses soldados que passaram por essas vivências de feridas, de machucados sérios do ponto de vista neurológico, quando eles melhoram, né, e estão retomando a sua vida um pouco mais saudável, a personalidade dessas pessoas mudam radicalmente. É como se a partir dessa ferida orgânica, não é, houvesse uma reorganização do organismo psicológico do sujeito. Por isso organísmica, né, como se tivesse uma energia que reorganizasse de maneira global a personalidade dessas pessoas. E aí o Goodstein começa a estudar justamente essa reorganização psíquica, né, a partir dessas feridas de fundo orgânico. E aí ele vai construir a sua teoria chamada organísmica, né? Ele vai dizer que a partir de uma ferida orgânica, o próprio psicológico do sujeito, de maneira global, né, buscando até propor um novo fechamento aí, pensando até nas propriedades da Gestalt, uma nova personalidade. Então esse é um dos grandes pressupostos que estão na base da Gestalt terapia. O outro é a teoria do Martin Buber, não é, que não é tão conhecida por nós, aqui do Ocidente, mas é um sujeito, um europeu bastante importante, que traz estudos, inclusive judaicos, né, muito conhecido pelos estudos do judaísmo, né, mas que desenvolve uma teoria que muitos da escola de Frankfurt, por exemplo, alguns sociólogos vão estudar, que é a teoria dialógica do eu e do tu, né? Ele vai dizer que a modernidade está matando o diálogo, a comunicação verdadeira, né, quase espiritual, no sentido mais largo da palavra, e que então as psicologias, as sociologias precisariam resgatar a força, né, vital desse diálogo, e ele vai chamar do eu e o tu aí na relação mais rica, mais originária, né, entre os seres humanos. Isso está muito presente na Gestalt terapia, não é, a busca por esses diálogos globais e totais, aí, na melhor acepção da palavra, né? E o Martin Buber, que vai ser um nome de bastante influência também na visão do Carl Rogers, da psicologia humanista norte-americana.
a própria psicologia e o movimento humanista norte-americano, não é? Com a própria ideia da contracultura. Então, a gente tem aí depois a Guerra do Vietnã, não é? O movimento hippie, a contracultura literária nos Estados Unidos, são movimentos que acontecem visando uma crítica àquele modo de vida que até então era a grande bandeira norte-americana, né? Da grande democracia mundial, né? O grande sistema capitalista que seria a grande bandeira, né, do ponto de vista do capital democrático no mundo, né? Então é um primeiro grande movimento de levante mesmo, de crítica frente a esse padrão norte-americano de vida que parecia tão perfeito, né? E o próprio Fred Spears vai fazer parte desse movimento contracultural, né? Um movimento também que traz em si uma grande experimentação da sexualidade, das drogas, né? De uma grande o nascimento dos feminismos, um grande discurso libertário, né? Então isso também está presente. O Fred Spears, né? Só de olhar o layout da sua própria personalidade, a gente percebe que é um sujeito que tem em si, não é, a busca por essa liberdade, quase beirando o anarquismo aí, né? A fenomenologia russeliana, que também está na Gestalt do ponto de vista geral, né, com essa ideia de uma suspensão fenomenológica dos seus preconceitos, de uma moralidade fechada, né, então a suspensão dessas posturas, a busca por uma relação fenomênica com o mundo, né, de um ponto de vista bem relacional, e a própria questão do Sartre também, que vai estar muito citada junto ao Fritz Perls, né, no sentido de olhar para a existência do ser humano e não para algo dicotomizado entre sujeito e objeto, né? Ou seja, a existência como algo que remete a uma ideia do ser traço no mundo, né? O ser no mundo, quer dizer, essa ideia de uma interatividade, né, de algo intrínseco entre o homem, o mundo e a existência. Aí o Fritz Perls, já um senhor, né? Mas já percebe-se que ele tem um layout bem libertário. E algumas questões, né? A Gestalt terapia, então, muito agora no contemporâneo brasileiro, inclusive muito enaltecida, né? Uma linha que vem crescendo com bastante significado de mercado, de reflexões epistêmicas, né? Muita gente que veio da própria logoterapia, da Danzai Análise, né? A logoterapia do Viktor Frankl, então vem também algumas pessoas que usam a Gestalt terapia também como uma terapia de interface, não é, colaborativa, não é, sempre buscando compreender esse ser no mundo, né, esse ser que se coloca de maneira dialógica, interacional, afetiva frente ao outro, né? Uma das coisas que chama bastante atenção na Gestalt terapia é a postura do terapeuta como um facilitador empático, né, um sujeito que se coloca no lugar do outro. Então essa própria questão do reconhecimento da alteridade, né, o outro, de alguma maneira, não só me colocando no lugar do outro, mas assumindo os valores e as ideias e o afeto do outro para tentar, de fato, compreender largamente como este outro vive, não é, para poder, a partir daí, numa relação de facilitação intersubjetiva, construir laços, né, a ideia da dialogia do eu e do tu, que eu acabei de dizer, né? Então, é uma terapia que trabalha muito com a ideia de uma empatia incondicional, do psicólogo que se coloca como um grande parceiro facilitador e não como alguém que sabe mais do que o outro. Então, isso é uma das grandes questões do contemporâneo, né? Um terapeuta como um aliado e não como alguém que tem um poder ou um saber a mais do que o próprio cliente beneficiário do serviço de psicologia ou psicoterapia, né? É uma visão que acredita que o outro é potente, né, no sentido de guarda em si um potencial de vida, de projeto de vida, né? Então é uma visão relativamente até otimista do ser humano, no sentido de que o ser humano sempre pode vir a escolher, a ideia libertária existencial, né? O outro sempre é passível de escolhas e, portanto, sempre há de se apostar no melhor, pensando no ser humano. Isso também está no humanismo, isso também está na psicologia humanista, não é, do próprio Rogers. Uma visão global do homem, da existência, então esse modelo holístico, lembrando até os campos de força da Gestalt, não é? E reconhecendo que o homem tem uma capacidade ativa, libertária de escolha, portanto, um homem que tem consciência, né? Então, olha lá, a Gestalt terapia organiza-se, né, a partir de uma metodologia que busca compreender o seu cliente, as suas dificuldades,
seus conflitos, suas vivências, não é? Utilizando para isso um método, um referencial fenomenológico existencial e afastando-se e criticando modelos de explicações causais e estruturais, como a própria behaviorismo, né? Então, é uma terapia que está muito focada naquela matriz compreensiva, né? A ideia de compreender, estar junto de um modelo largo, né? Global, interacional, e não é um modelo que biparte, não é um modelo que quebra, né, as explicações, como, por exemplo, os modelos de condicionamento behavioristas. 3 princípios reguladores da Gestalt, né, para a gente ter alguns exemplos, até para pensar minimamente como ela acontece, né? Então, primeiro, a capacidade de autorregulação do organismo, isso tem muito a ver com Gundstein, a teoria organísmica, que eu me referi agora há pouco, né? Se acredita, os gestaltistas, terapeutas, acreditam que o nosso organismo ele tende sempre a buscar, não é, esse fechamento de autorregulação. Ou seja, né, ele sempre vai buscar um contato com o mundo, fechando o significado deste contato, fechando no melhor sentido da palavra, né, dando um sentido àquilo. Não é? Se vive uma situação, por exemplo, vivencial de desequilíbrio, o próprio organismo junto ao mundo tenta reorganizar, buscando uma vivência mais adaptativa, equilibrada, né? Por isso ainda um resquício do próprio funcionalismo aqui, não é? As leis de figura e fundo, as leis de complementariedade, de fechamento, as leis de percepção estão presentes aqui, né? Então, a própria Gestalt trabalhando com essa ideia de que um sujeito saudável é aquele que todo momento está se colocando de maneira versátil, ou ora como figura, ou ora como fundo, nas vivências relacionais. Então, né, tem momentos que a gente se coloca como fundo até para poder ouvir o outro e dar espaço ao outro, tem momentos que a gente se coloca como figura quando nós temos que assumir ativamente alguma postura. Então, essa versatilidade para a Gestalt é sinal de saúde e doença psicológica, né? É uma terapia que trabalha com o presente, não fica trabalhando com um olhar para o passado, né? O que importa são as questões de problematização no aqui e agora, né? Através de um contato interacional, empático com o seu terapeuta, né? Buscando o que ele chama de awareness, que é a ideia de um processo de conscientização. Então, nessa relação terapêutica, se tentando alcançar, não é, essa conscientização, isso seria o grande objetivo teleológico, né, terapêutico da Gestalt terapia, não é? E a relação da vida sempre no mundo prático, no melhor sentido da palavra, né, no sentido de ação do homem no mundo, tá? Então, se a gente, para ir fechando, né, o que seria a visão do homem da Gestalt? Né? Um ser responsável, potente, digno de confiança, né? Um ser que tem consciência e é capaz de escolher, como eu disse, responsabilizando, né? Responsabilizando por suas escolhas e, portanto, acredita-se num ser que tenha, né, a possibilidade de escolha e liberdade, não é, diante as suas possibilidades vivenciais, né? Um ser que não é e não se dá à parte com o mundo, mas pelo contrário é um ser em intrínseca relação com o mundo, não é? Que só pode ser entendido, compreendido através de um olhar global, holístico, isso é bem gestáltico, né? É um ser que busca esse equilíbrio, essa autorrealização o tempo inteiro, né? Através da própria relação com as leis perceptivas gestálticas, então figura e fundo, fechamento, a busca de sentidos, insights, não é? Organizando suas preferências, né? Suas escolhas para que possa, não é, de alguma maneira, então, todo momento está tendo uma relação com o mundo satisfatória, né? Um ser que busca respostas existenciais para suas vivências, então é um ser que está sempre se problematizando, não é? É um ser que tem experiências e valoriza o presente, né? Mesmo quando fala do passado, está falando do passado no presente, então isso é algo muito direcionado na terapia gestáltica, né? Um ser voltado para a crença de um ser que tenha consciência, um ser atento ao mundo, que pensa, que sente, né? Neste mundo que o cerca. Portanto, é um ser que tem que a gente chama de uma razão sensível, né? Sensível ao mundo que lhe cerca. Então, acho que com relação ao Gestalt, isso é uma das questões mais importantes, né, para a gente ter uma imagem inicial, não é, minha gente? Então, para fechar, não é, um trechinho do Fritz Perls atendendo, não é? Era um momento que se gravava algumas sessões de terapia, naquele momento isso eticamente era viável, né?
Então, para a gente conhecer um pouco o nosso personagem aí, tá bom? That most of the alienated part of us is projected, either in the dreams, if you've seen plenty as different people. Parece que tem muitos termos, né, provindos da própria psicanálise, né, gente? Ele gosta de analisar sonhos, né? A própria questão, ele usa o termo ego também. Então, ele tem uma tradição que veio da psicanálise, apesar de toda a sua crítica, né? Okay, will you come forward? I felt very tall when I walked across the room. Percebam as descrições, né? A ênfase na descrição de como o próprio sujeito se auto-percebe. Então, ela está narrando isso para o Peirce, né? E está alternando os papéis, não é? Isso é um recurso que o Peirce usa muito. Alternação de papéis sociais, como se ela estivesse conversando com ela mesma e entre o terapeuta ou ela, né? Executando papéis diferentes. You're a bit awkward, actually. Change it. Now, watch this. Has anybody noticed when she went up that she was very big? Not a single person. Isn't that amazing? It's just that when you stand up and everybody's sitting down, it felt like being in Lilliput land. Huh? It felt like being in Lilliput land. Ah, that's different. No. Now get up. Now you're the giant, and look at us, Lilliputians. Talk to us. Hello, down there. A relação de figura e fundo, né? Ela se sentindo alta, quer dizer, se colocando como figura, e os outros que estão ali como fundo. Like I'm holding in. Where? Here. I feel like I'm quite powerful, but I'm not allowing it to come out. Okay. Take the seat. Don't let your power come out. What am I to do? Tell Dawn, don't let your power come out. Don't let your power come out. Give her the words. Am I to be the power? I'm just the audience? Let's call it your inhibition. You don't. See? I won't let your power come out. Listen to me, because I'm actually protecting you. What will they think if they know what you think about yourself? Gestalt terapia, né, gente, que também, essa técnica é muito usada também em outra forma psicoterapêutica, que é o psicodrama do Jacob Moreno, né, que vocês vão ver e vão ouvir falar mais lá no 4º ano, quando estudarem grupos. Então, a Gestalt terapia que faz interface com algumas outras técnicas terapêuticas e teorias terapêuticas da psicologia, né, como a fenomenologia existencial, o psicodrama, a logoterapia, né? Então, por isso também uma renovação de uma geração que agora vem, não é, recebendo a própria Gestalt terapia de um outro modo, tá? Depois, quem quiser, termine de assistir, não é, esse atendimento, mas é bem interessante. Tem outros também que estão disponíveis aqui no YouTube, inclusive o famoso caso que 3 terapeutas, o caso Glória, não é, que os 3 terapeutas analisam. Nós temos aí o próprio Peirce, um cognitivista e o Rogers, né? Então, também há vários outros modos de vocês observarem aí o Fritz Peirce, né, em atuação, tá bom? Espero que tenha
dado para ter uma visão geral da Gestalt terapia, né? Que é uma teoria que tem sido resgatada agora no contemporâneo.